Quando a gente fala sobre educação sexual para as crianças, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos pais. Qual é a educação que os pais têm nesse sentido, qual é o conhecimento deles, porque isso, como qualquer educação para os nossos filhos, deve fluir de maneira muito natural. O corpo humano é natural. Então, deve ser falado com naturalidade o que é menstruação, o que é masturbação, o que é relação sexual. Agora, o momento, cada criança tem o seu time. Fala-se com a espontaneidade e a naturalidade do assunto que emerge, seja porque a criança suscita, seja porque o educador, os pais, percebem que está na hora de fazer uma inserção de uma informação que está adequado ao nível de maturidade da criança. Então, acontece, às vezes, um descompasso dos pais que, pelos seus próprios preconceitos, reduzem informações e deixam espaços vagos para que outros tragam informações em outros espaços sociais que não coincidem com a proposta educativa que rege aquela família, aqueles pais. Mas não dá para falar em educação sexual, em falar sobre sexualidade, uma família, um adulto que não tem diálogo aberto. A sexualidade é um dos temas da vida, um dos temas onde precisa também se discutir a questão do cuidado com o outro, do respeito, do amor, da dignidade. Como falar com uma criança sobre sexo? Falar da forma mais exata, mais clara, mais simples possível. Sempre sem tabu, sem mistério. Nós temos que tratar de uma forma natural, conversando, respeitando os limites de cada idade, tratando da forma adequada para cada faixa etária, para que a gente não avance o sinal e fale de coisas que se tornem abstratas para cada faixa etária. No momento em que o assunto surge, trata-se do assunto, se é necessário falar dele em função de algum ponto que você perceba como educador, como pai, como mãe, faça isso e vá configurando a sexualidade num trato de espontaneidade. Até porque não deve ser um assunto solene, onde todos vamos sentar para conversar, um assunto sério. É sério, mas como tudo na vida que é sério, é bom, é espontâneo. Acontece na alimentação, acontece no banheiro, acontece dentro do carro, o assunto emerge. Fora disso, o estímulo para que o conhecimento seja apresentado com realidade, com normalidade, sem fantasias, sem mentiras, para que a criança comece a entender o significado do sexo com vistas a um aspecto mais nobre da vida. É claro que os pais, os responsáveis, tendo condições para isso, devem orientar os filhos a esse respeito. E também notar que a própria criança, muitas vezes, vai começar a fazer perguntas relacionadas com os próprios órgãos genitais, com a própria condição de ser menino ou menina. Essa diferença que a criança, aos poucos, vai notar entre uma amiguinha, entre ele próprio sendo um menino e assim por diante. E isso são perguntas que vão chegando e que os pais devem responder com naturalidade. O grande problema da sexualidade é a mítica, né? Muito grande. O que nos falta é sinceridade. A gente mente tanto que as crianças não confiam em você. E essa falta de transparência é que leva aos problemas. Você fala, ele não acredita e vai experimentar. Então, você que não queria que seus filhos vivessem os problemas que você viveu, você deveria ser mais transparente. Quem é a melhor pessoa para dizer a um homem como sente uma mulher do que a mãe dele? Como foi a sua primeira vez? Foi bom ou foi ruim? Por que foi ruim? O que foi que fizeram com você que fez você tão desagradável? Você já contou isso para o seu filho do sexo masculino? Não? Então ele vai repetir as mesmas coisas. Então você só está propagando o problema, porque você não teve coragem de ser sincera. A gente finge, a gente mente, e por conta disso a gente vai transmitindo esses problemas, essa falsidade. Então eles vão perguntar onde? No meio. E ali eles vão ter a sinceridade necessária? Então, por você não falar dos seus problemas, você os perpetua. Ah, mas espera aí é o seguinte, os filhos não exigem dos pais a perfeição. O que é que todo mundo admira, gente? Sinceridade. Vamos lá, qual é a coisa mais importante para o ser humano? Isso é uma pesquisa. Confiança. Alguém em quem confiar.
É tudo que você mais deseja. Então você pode ser ladrão, mas você tem um amigo que não é, quem você vai procurar? Então, a confiança é uma coisa muito valiosa. Os nossos relacionamentos todos têm como base a confiança, mesmo que você seja um ladrão. Você quer confiar em alguém. Em quem você vai confiar? Se você mente para os seus filhos, em quem eles vão confiar? Então eles farão as próprias experiências e cometerão os mesmos erros que você cometeu. E depois você vai ter a responsabilidade disso. Você teve a chance de mudar isso e não fez. Se você quer um marido melhor, mais progressista, mais isso, você começa educando seus filhos. Eduque seus filhos como progressistas, mais sensíveis, mais igualitários, que na outra encarnação, por merecimento, você vai ter um marido melhor. Certa feita, a minha sobrinha chegou no quarto e disse: tio, eu estou com uma coceirinha na minha baratinha. Eu disse: aonde? E ela foi com a mão na vulva. Eu disse: não, minha filha, é vulva ou vagina, não é baratinha. Ela saiu correndo, muito pequena, aproximadamente 5 para 6 anos, e correu em direção à minha cunhada, no outro espaço da casa. E correu e disse: mamãe, eu estou com uma coceirinha na minha vulva. E ficou esperando que a mãe pudesse confirmar ou infirmar, porque mãe tem a opinião final com referência a todos os valores no processo educativo de uma criança. Então a mãe ficou, me olhou, eu me antecipei para que não sobrasse um psicotapa, e disse, eu disse para ela que era uma coceirinha na vulva, porque ela disse que era baratinha. Baratinha é um inseto antigênico que fica voando por aí, a gente não sabe nem porquê, nem Deus sabe por que ele criou, quebrando assim aquele clima que ficou um pouco tenso. E a criança ficou olhando para ela, então ela olhou para a filha, ficou ficando vermelha e disse: minha filha, é vulva. Quer dizer, quase que não sai, demonstrando a sua desconexão de tratar o assunto com a filha, um assunto tão comum, tão rotineiro, mas que, enquanto adulta, não pôde fazer isso com seus pais. Então vamos chamando de pênis, desde a terminologia que a biologia consagra, vagina, vulva, desprezando algumas terminologias que são míticas e que são, às vezes, traduzem uma certa desconexão da sexualidade quando se configura com pintinho, flautinha, baratinha, que são termos que não configuram. A criança já vai percebendo que o adulto trata da sexualidade sem a espontaneidade que ela implica, que ela requer, tratando assuntos com naturalidade. Quando se fala a palavra pênis, por exemplo, que parece que induz uma coisa pesada, é na cabeça daquele que está pensando isso, porque da criança não, ela não tem essa informação. Quando chega a informação, ela configura com uma parte do seu corpo, porque se você diz que é pintinho, ela vai pensar que é o pintinho animal. E aí, cornetinha, ela pensa que é cornetinha, ela vai ficar confusa. Mas se você diz que pênis é pênis, bolsa escrotal é bolsa escrotal ou escroto, ela vai podendo se familiarizar com uma terminologia e vai dando espaço também, vai abrindo espaço de espontaneidade para tratar daquilo que é o aspecto formativo, que é o aspecto emocional que envolve a sexualidade.